Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com José Reis Leite. Continuamos nestas entrevistas sobre o 25 de Abril com este ilustre convidado. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. 39 dos 55 ranchos de romeiros reuniram com a coordenação para um balanço das romarias de 2024. Segundo o João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel, o balanço é positivo. Efetivamente, já há alguns anos esta parte fazemos essas avaliações e é sempre, na generalidade, aceito com bom grado pela generalidade dos ranchos. Houve uma participação de cerca de 70%, que é sempre com muita tristeza que registramos as ausências de alguns. A avaliação foi extremamente positiva da maneira como decorreram as nossas romarias, também no acolhimento que os respectivos ranchos tiveram durante a semana de caminhada e também no acolhimento que dispensaram nas suas localidades aos ranchos que pernoitaram lá. Pontualmente, houve algumas situações menos adequadas, porque somos muito romeiros, quase que atingimos o número dos anos pré-pandemia. Antes éramos à volta dos 1.500, neste ano fomos quase dos 1.000. Os ranchos são todos muito diferentes uns dos outros, e é bom que seja assim, mas alguns ainda precisam de ser, talvez, um pouquinho acompanhados, para melhor se prepararem, para terem uma conduta mais adequada, particularmente nas pernoitas. Também foi pensado, também houve uma avaliação que nós também pedimos à coordenação, também todos se manifestaram de uma maneira muito boa, a dizer que a coordenação estava a ser muito boa e mesmo excelente. João Carlos Leite salienta maior envolvimento dos ranchos nas respectivas comunidades. Também perspectivamos o nosso futuro, fazendo com que alguns se envolvam mais socialmente. Foi com agrado que registramos que já há cada vez mais ranchos a envolverem-se nas suas comunidades em diversas manifestações, particularmente litúrgicas, com apoios no canto às liturgias. Outras têm uma vertente também social, em que alguns ranchos promovem caminhadas solidárias em que adquirem bens que depois formam cabaz e distribuem aos mais necessitados da paróquia. O Movimento de Romeiros de São Miguel reconhece, no entanto, que é preciso apostar mais na formação. É uma situação que temos que rever. Tínhamos tudo devidamente organizado antes da pandemia. Depois da pandemia, foram estes 2 anos. Efetivamente, limitámos aos nossos encontros de caráter técnico, digamos assim, e é mais o retiro espiritual em janeiro, que tem sido sempre muito bem acolhido, e muitos se manifestaram exatamente com a qualidade que temos conseguido naquele encontro de janeiro, imediatamente antes da pandemia. Naturalmente, há necessidade de outras formações noutras vertentes também, mas agora vamos incidir, após esta ronda que fizemos pela ilha, vamos incidir também na preparação ou no encontro para nos preparar no aspecto técnico das romarias. Qual é que deve ser a nossa conduta, como é que devem ser as nossas preparações, o que é que não temos o dever de evitar fazer. A coordenação do Movimento de Romeiros de São Miguel foi eleita em 2020, no ano da pandemia, e o mandato de 4 anos termina este ano. No final de 2024, o movimento poderá eleger nova coordenação, caso haja listas alternativas. A Comissão Diocesana Justiça e Paz promoveu uma celebração do 25 de Abril. Numa alusão à fuga dos israelitas da escravidão do Egito, o padre José Júlio Rocha abordou o medo e a responsabilidade associados à liberdade, lembrando que tempos difíceis fazem homens fortes.
Nós preferíamos estar no Egito, onde éramos escravos, não tínhamos liberdade, matávamos os nossos filhos, trabalhávamos de manhã à noite, mas pelo menos tínhamos carne nas panelas e água para beber. Ou a liberdade, ou a segurança. E a uma dada altura, com medo dos desafios que a liberdade nos tinha trazido, o povo altercou com Moisés, gritou contra Moisés e contra Deus, porque preferia a segurança da escravidão aos desafios, ao desassossego da liberdade. Isto é um retrato dos nossos dias. Todos nós sabemos que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes fazem tempos bons de paz, tranquilidade, liberdade. Tempos bons fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. E a história foi sempre assim. Infelizmente ou felizmente, nós, se formos ali a Israel, está cheio dessas histórias. Se formos à história do mundo, à história da Europa, à história de Portugal, é sempre assim. Esta Eucaristia sirva também para nós percebermos que o valor do que aconteceu a partir do movimento que começou na manhã de 25 de abril de 1974 com o golpe de Estado que veio de Santarém, com a revolução que se seguiu, com o verão quente que se seguiu, com o 25 de novembro que se seguiu. Tudo isto é um processo de amadurecimento da nossa democracia. No final da celebração, Francisco Maduro Dias, presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, leu um comunicado para assinalar o 25 de abril. Estamos aqui hoje também para comemorar, recordar e festejar o 25 de abril de 1974. Comemorar os dias em torno dessa data importa, porque seja por esquecimento, por comodismo ou pelo passar dos anos, a memória pode atraiçoar-nos e as falsas memórias instalam-se. Uma data com o significado desta não se compadece com as narrativas da pós-verdade. Por isso, trazer à lembrança dos olhos e dos ouvidos o que eram e como eram os dias de antes e foram os dias depois desta data da primavera de há 50 anos é relevante e vale a pena. Perceber que não foi fácil, que tudo podia ter dado errado. Recordar, por sua vez, é trazer ao coração, vibrar de novo com os sentimentos, os sustos, as alegrias, a novidade e a beleza daqueles dias, ao perceber-se que se abriram páginas novas na vida de cada um. Festejar é, por fim, assumir a alegria de vivermos, hoje em dia, num patamar diferente, diariamente muito inconscientes do chão que pisamos, do ar que respiramos, do espaço que temos, do muito maior espaço que temos. Há 50 anos e um dia não era assim. Daqui a 10, 20, 50 anos, acreditamos que não será como é, mas queremos acreditar que será melhor, por pouco que seja o andar de cada dia. A Comissão Diocesana Justiça e Paz tem por missão sublinhar a importância dos valores da doutrina social da Igreja e os seus 4 princípios permanentes e fundamentais da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade. Valores como democracia, liberdade, participação, procura do bem comum, partilha de bens e de ideais acompanham os seres humanos desde há milénios. O 25 de abril de 1974 foi mais um passo na humanidade que nos é mais próxima e no caminho para a tal irmandade de fraternidade que todos desejamos e ansiávamos. É por isso natural comemorar e participar nestas comemorações de uma data tão relevante. O 25 de abril foi o abrir de uma porta e mais um passo para a democracia, embora ela seja sempre um devir contínuo e inacabado, requerendo a nossa atenção, desvelo e cuidado.
Um dos grandes problemas da sociedade atual é muita coisa girar à volta do eu, deixando de lado bastante a noção do nós. Valorizamos hoje mais o indivíduo do que o coletivo ou o bem comum. É uma atitude talvez pouco cristã, com a qual não nos devemos identificar de forma alguma. É preciso difundir a ideia de que para uma pessoa crescer, o outro não só não tem de morrer, como não morre mesmo. Temos todo o direito de tentar crescer e o dever de ajudar os outros a crescer. Neste planeta em que habitamos, nesta casa comum que é a Terra, no universo tem ele a forma e a dimensão que a ciência for encontrando, temos o direito e o dever de ser e de querer ser irmãos numa cidadania permanente, plena, solidária e inspirada. O pós-abril que vivemos hoje deve ser para todo o cristão, individualmente, em família, em grupo, onde quer que esteja, a seara onde se cultivem os valores do Sermão da Montanha e aquela sua tradução que também conhecemos com o nome de Obras de Misericórdia. Ou, se quiserem, resumindo, como Cristo disse uma vez, amai ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. A celebração teve lugar na paróquia de Santa Luzia, em Angra do Heroísmo. O Dia do Catequista celebrou-se no feriado de 25 de abril, na Ilha Terceira. Cerca de 150 de catequistas estiveram na paróquia do Posto Santo, num Dia do Catequista diferente do habitual. Decorreu de uma forma bastante boa, bastante agradável, com uma excelente participação, tendo em conta que não é o dia nem a época habitual para realizarmos este dia, mas este ano assim teve de ser. E também com uma dinâmica muito diferente daquela que é habitual, porque em vez de ser de cariz formativo, embora a formação seja importante, mas tendo em conta que tivemos muitos momentos formativos ao longo do ano, sobretudo com o curso ser catequista, e a seu jeito também com o retiro, embora o retiro também tenha tido reflexão, mas também formação, optamos por um dia com uma vertente mais celebrativa, ativa, mais dinâmica, também simbólica. Foi um dia do catequista assim marcado por uma tónica bastante diferente, ligada à volta do Ministério da Catequista e do Serviço. Padre Jacob Vasconcelos, diretor do Serviço Diocesano da Catequese, diz que neste dia houve partilha de diferentes testemunhos. O dia foi, melhor, uma tarde, para ser mais preciso, foi uma tarde. Começou com um momento de oração, de boas-vindas, com algumas explicações que eu dei o nome como que o período antes da ordem do dia, acerca do novo itinerário, dos novos materiais de catequese. Depois seguiu-se o pequeno momento, lá está, que talvez pode-se dizer o momento formativo do dia, que foi feito pelo Elson Medeiros, que é o seminarista que colabora connosco no Serviço Diocesano. Seguiram-se o testemunho de três catequistas em idades diferentes, uma catequista que está a começar o seu percurso, outra de meia idade e uma que podemos dizer já da terceira idade, catequistas com percursos diferentes, mas todas com testemunho de serviço à comunidade, seja na catequese ou noutros hábitos também. E depois houve o tempo para um momento simbólico, um gesto simbólico, o gesto chamado gesto do avental, ligado ao lava-pés, com a proclamação do Evangelho do lava-pés, e com o avental que cada catequista tinha consigo, uma vez que há traduções da Bíblia que falam de avental, outras de manto, ou de toalha, no lava-pés, com o qual Jesus terá enxugado os pés dos discípulos. Cada um tinha o seu avental, que depois levou no ofertório da Eucaristia até junto do altar e entregou ao Senhor Bispo, simbolizando a sua disposição para servir e também o pedido a Deus que cada um fez de servir mais e melhor a sua comunidade na obra da catequese. E a Eucaristia terminou com este momento mesmo, de seguir a dinâmica simbólica do serviço, com a Eucaristia presidida pelo Sr. Dom Armando, na Igreja Paroquial do Posto Santo. Uma celebração onde o Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, pediu aos catequistas que não temam os jovens mais desafiantes. E às vezes estas opiniões que parece que gritam mais alto, é muito mais fácil. Eu não acredito. Já conheci tantos miúdos e miúdas que naqueles 12, 13 anos não acredito em nada disso. Mas depois fazem o seu caminho e se calhar são esses que procuram, buscam, que nos infernizam o juízo. São às vezes esses que vão muito mais longe depois, porque buscam a fé, não a recebem de uma forma passiva, lutam. Não tenham medo de quem luta, de quem reage, de quem quer saber mais, de quem questiona,
muitas vezes é aí que se constroem as pessoas. E quantos desbobinam Pai Nosso e Ave Marias e se calhar, como eu ouvi há dias a um adulto de muita responsabilidade na igreja, eu acho que nunca rezei. Se calhar já tinha dito milhares ou milhões de Ave Marias. Rezar é muito mais. O dia do catequista na paróquia do Posto Santo, em Angra do Heroísmo. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Que Viva a Revolução é um filme italiano de 1974. Os realizadores são os célebres irmãos Taviani, referências no retratar a história daquele país. Nele é-nos apresentado um complexo retrato de um resistente, um anti-herói que já não acredita nos ideais de outrora. Fulvio sofreu às mãos do regime, razão pela qual se pretende reformar e ser feliz. O problema é que os seus companheiros não o deixam desistir. Esse facto vai levá-lo a tomar medidas drásticas e surpreendentes. O protagonista é o grande Mastroianni, num papel convincente e que ajuda muito a passar a mensagem desta obra. O preço a pagar pelas convicções é muito caro, não será a esperança uma ilusão. A produção é de alta qualidade, a realização sensível e madura e a banda sonora pertence ao grande Ennio Morricone. Que Viva a Revolução é homenagem aos que lutam pela liberdade, mas também uma reflexão realista sobre os sacrifícios que isso implica. É cinema inteligente, mas muito humano ao mesmo tempo. É um épico de caráter intimista, um retrato político, mas também familiar e psicológico, de uma figura em contracorrente. Como qualquer bom filme, dá origem a interpretações muito diferentes. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é José Guilherme Reis Leite, professor, historiador e político angrense, foi secretário regional da Educação e Cultura, também presidente da Assembleia Regional e também deputado à Assembleia da República. Olá, obrigada por estar connosco antes de mais, é sempre um prazer conversar consigo neste espaço de rádio. Vamos começar pela sua experiência pessoal. Como é que foi a sua vivência do 25 de Abril? Como é que foi a minha? Desculpe. A sua experiência, como foi o seu 25 de Abril? Eu depois de vir do Serviço Ultramar e de me licenciar, já tinha ligações a ciclos da oposição. De forma que, bom, todos nós esperávamos que a ditadura acabasse, não sabíamos bem como. Mas percebia-se que as coisas já a partir dos anos 72, 73, enfim, as coisas já estavam de maneira que era uma questão de tempo. De forma que não foi uma surpresa, mas foi uma alegria, quando soube que tinha havido a queda da ditadura. E onde é que estava? Como é que viveu esse dia, essa noite e esse dia? Olha, eu estava em casa. A minha mãe é que eu tinha ouvido na rádio, ou coisa que ela tinha tido alguma informação, é que me disse, e eu fiquei satisfeito, à espera de notícias. Nessa altura não havia tanta facilidade de saber o que estava passando em Lisboa, mas enfim, com a rádio lá se ia percebendo algumas coisas. E vamos tentar perceber o que é que o 25 de Abril trouxe à Igreja nos Açores. Como é que foi a relação da Igreja nos Açores com esta liberdade? A Igreja nos Açores, como a Igreja portuguesa, não era unânime em relação a estas questões relacionadas com o fim da ditadura e principalmente com o fim da guerra colonial. Desde relativamente cedo começaram a aparecer alguns católicos, principalmente depois do Papa Paulo VI ter publicado aquela encíclica famosa da Populorum Progressio,
E começou a haver contestações dentro da própria hierarquia. O Bispo do Porto, por exemplo, e principalmente nas colónias, em Moçambique, de alguns padres católicos, outros protestantes, que se revoltaram contra o colonialismo. E depois também houve uma série de católicos leigos que formaram alguns ciclos de pensamento e também aqui nos Açores, ao qual eu pertencia, um deles, e que eram chamados por católicos progressistas. Enfim, e eram vistos com alguma indignação pelos católicos mais tradicionalistas, que eram a maioria, evidentemente. Não se tem notícia de que a hierarquia aqui nos Açores tenha sido muito cedo entusiasta das modificações profundas do Vaticano II. Mas pronto, aos poucos as coisas foram-se chegando. Lembra-se que se chamava a esses católicos progressistas peixinhos vermelhos numa pia de água benta. E depois vem-se a perceber que é que, vamos lá ver se eu me consigo exprimir bem o que é que se passava. Alguns católicos deixaram-se entusiasmar pelo marxismo e pelos partidos comunistas em toda a Europa, mas também em Portugal. Quando se deu o 25 de Abril, passado algum tempo depois do 25 de Abril, houve uma cisão entre os católicos leigos, porque uns não eram efetivamente comunistas, mas durante os últimos anos da ditadura tinha-se criado a ideia que era necessário não olhar às diferenças, mas sim aos pontos de contacto. E por isso não era fácil distinguir quais eram as ideologias. Todos pretendiam acabar com a ditadura e estabelecer uma democracia. Simplesmente, quando se falava em democracia, e porque as coisas não estavam aprofundadas e o entusiasmo levava a que todos aceitassem tudo, uns falavam em democracia representativa e europeia, como nós falamos, outros falavam em democracias populares e democracias marxistas, não é? De forma que depois do 25 de Abril isso fez com que esses grupos se desfizessem e cada um seguisse as suas opções. Mas isso foi depois já no ano de 75, durante o PREC, digamos assim. Na altura, a Diocese vivia o episcopado de Dom Manuel Afonso de Carvalho. Como é que era o perfil deste bispo e como foi a sua relação com a liberdade e com uma comunidade toda renascida e nova com que a Igreja teve que lidar? O Sr. Dom Manuel era um bispo austero e pouco dialogante, de forma que nunca pretendeu, nem nunca quis estabelecer qualquer contacto com esses católicos progressistas. E criou um mal-estar entre a maior parte de alguns sacerdotes e de alguns leigos. Mas o Dom Manuel já estava velho e doente. Bom, mas havia os cônegos da Sé, havia os seus conselheiros, e de facto nunca houve, pelo menos que eu saiba, nunca houve abertura para um diálogo com estes católicos. Não é? Desse grupo de católicos progressistas, nesse grupo estavam alguns sacerdotes da Diocese? Bom, estava um que, vamos lá ver, alguns eram progressistas moderados, digamos assim, e outros eram progressistas mais exaltados.
mas o mais famoso, havia um grupo relativamente grande, mas o que se tornou mais conhecido, principalmente porque também eu estava mais próximo dele, uma vez que ele era Parque de São Pedro, era o Parque de São Pedro, não, esse grupo de católicos e não católicos que se reuniam na igreja, numa dependência da igreja de São Pedro, foram, digamos, os mais ativos. Mas havia outros, o Parque de São Mateus e de outras freguesias aí de que acabaram depois alguns, por único e simplesmente quando se deu o 25 de novembro, por serem afastados da diocese. Ainda se considera um católico progressista? E se agora é mais fácil ser-se um católico progressista? Não, agora todos os católicos são progressistas. Com o nosso Papa não há lugar na Igreja, ou aparentemente não há lugar para proeminência na Igreja de católicos tradicionalistas, mas há muitos, evidentemente. Mas enfim, a Igreja mudou muito a partir do pontificado de João Paulo II, que era aliás um bispo exigentíssimo com os católicos todos, mas principalmente a partir do Papa Francisco. Não é? Como eram estas reuniões de católicos progressistas? Como é que eram estes encontros? O que nos puder contar? Eu só posso testemunhar a partir de 1972, 73. As reuniões eram tradicionalmente tidas por clandestinas. Mas eu também confesso que nunca tive curiosidade de consultar os arquivos da PIDE relacionados com esse tempo aqui em Angra. Mas bom, éramos todos vigiados, isso não há dúvida, não? Mas não se pode dizer que tínhamos tido grandes nunca houve influência direta com essas reuniões e com esses diálogos e com tudo isso. A sociedade civil, tradicional, era mais crítica e olhava-nos com algum azedume, digamos assim. Houve um decréscimo da influência da Igreja, no fundo caiu Deus, Pátria e Família. Acha que isso teve algum impacto na fé dos açorianos, esta desvalorização, se é que assim se pode dizer, do papel da Igreja nas comunidades? Isso é muito difícil de avaliar, no problema da fé, porque pode-se viver a fé de muitas maneiras e não faz parte da função dos leigos avaliarem a fé uns dos outros. Longe estamos desse tempo, não é? De forma que as aparências iludem muita vez, não é? Agora, a Igreja Católica em toda a Europa, mas a Igreja Católica hoje em dia está muito viva e eu posso testemunhar, por exemplo, na África e até na América Latina. E parece muito menos ativa e muito menos empenhada, se bem que haja gente extraordinária e que se põe ao serviço dos outros e das próprias instituições religiosas, sem dúvida. Mas na Europa nota-se um afastamento de uma parte muito grande da população em relação pelo menos à prática religiosa católica. Mas isso é difícil de dizer, porque as pessoas podem viver a sua fé um pouco afastadas de uma doutrina muito ortodoxa, não é? Sente que logo depois do 25 de Abril, essa liberdade e a realização dessa liberdade nos Açores também foi um processo bastante demorado. Como é que, em termos de igreja... Foi demorado relativamente. A demora
foi mais ou menos um ano, não é? O ano de 75, as coisas depois vieram a... Agora, o patriarcado, principalmente o patriarcado de Lisboa, nessa altura ainda não havia as conferências episcopais, e o patriarcado tinha uma grande influência junto das dioceses, e na diocese de Angra mais, porque a diocese pertencia em termos como eu ia dizer, administrativos, mas não era bem em termos administrativos, em termos de doutrina, estava muito ligado ao Patriarcado de Lisboa. E o Patriarcado de Lisboa, a seguir ao 25 de Abril, preocupou-se muito com a salvaguarda, como era da sua obrigação, a salvaguarda da liberdade religiosa. E, efetivamente, durante a própria Revolução e depois da instituição da democracia, não houve tensões muito elevadas com a liberdade religiosa, ao contrário do que tinha acontecido na Primeira República. Como é que as coisas foram se acomodando, digamos assim? Bom, até a uma relação normal. O Estado português era e continua a ser um Estado laico, como tal as relações com os católicos são, em teoria, iguais às de outra qualquer religião. Mas, como se tem visto, em termos práticos, os católicos têm, sem dúvida, em Portugal, uma relação muito próxima, eu ia dizer, privilegiada com as estruturas religiosas, sem dúvida. Admito que porque muitos dos que exercem esses cargos, sem o apregoarem, no fundo são católicos e na sua vida têm obrigação, e assim o fazem, de seguirem as normas do catolicismo. A doutrina social da Igreja defende também a liberdade, o valor da liberdade. Acha que a Igreja celebra devidamente Abril? Não, a Igreja não tem que celebrar Abril. A Igreja tem que aceitar e neste caso aceita, julgo, sem dificuldade, um regime de liberdade civil, que é uma democracia pluralista. Agora, não pode, evidentemente, nem deve, na minha opinião, ser agressiva com as outras religiões. E não tem sido, antes pelo contrário. Este Papa, felizmente, e já o anterior, deu um grande sinal de abertura a um ecumenismo dentro da Igreja. Vejam-se as reuniões com outras formas do cristianismo e até com uma leitura benigna de algumas das comunidades maometanas. Isso não há dúvida, estamos num período completamente diferente do que era anteriormente. Agora, a doutrina social da Igreja tem regras regras não só se falam nas regras e nas opções que são tidas como tradicionalistas e antiquadas, em relação ao casamento, em relação à eutanásia, em relação a outras formas não de fé, ou não só de fé, mas de disciplina dentro da Igreja. Mas a teoria, as visões da organização social, por exemplo, da Igreja, apontam no sentido de que aceita a propriedade privada, mas a propriedade privada tem que ser, não é pode ser, tem que ser
posta ao serviço dos outros e outras coisas assim desse género que condenam em termos práticos os liberalismos agressivos e coisas assim do género, não é? Nós não temos uma tradição em Portugal, ou não temos presentemente uma tradição em Portugal de organizações políticas que se declaram próximas da doutrina social da Igreja. O CDS, durante algum tempo pelo menos, defendia essa programação, mas não é tradicional em Portugal essa coisa. Agora, a Igreja tem sido sempre muito discreta em relação à liberdade dada aos seus fiéis num amplo espectro de opções políticas. Dá-se bem com todos os partidos, não é? Voltando só ao 25 de Abril, Dom Manuel Afonso de Carvalho foi sucedido por Dom Aurélio Granada Escudeiro até 1996. Sente que a Diocese só se abriu realmente à comunidade e só se tornou mais livre no episcopado seguinte? O Sr. Dom Aurélio era muito mais dialogante do que tinha sido o Sr. Dom Manuel Afonso de Carvalho, não há dúvida, estavam em terrenos opostos, digamos assim. O Dom Aurélio foi um homem, ele era realmente uma pessoa austera e distante, e era muito protocolar. Foi o bispo, enquanto tive responsabilidades políticas, tanto no governo regional como na Assembleia. Mas era um homem dialogante e que aceitava o convívio institucional com os poderes políticos. Não me parece que tenha sido um bispo que tenha criado qualquer dificuldade nas relações com a política. Dr. Reis Leite, que mensagem gostaria de deixar aos açorianos no contexto político atual e ainda neste ano que continuamos, porque o 25 de Abril o dia já passou, mas o ano é todo ele de celebrações. Que mensagem gostaria de deixar aos açorianos? Olha, eu espero é que as coisas continuem a serem calmas, dialogantes, e que os partidos encontrem formas de não prejudicar a organização política necessária para que haja estabilidade e que haja um programa ponderado de intervenção política ou social. Seria o meu desejo. Veremos. Para já não tem sido muito animador a nível nacional, mas também agora é que começou, pode ser que depois se entendam. Muito obrigada, José Guilherme Reis Leite, por ter estado connosco a partilhar esta sua visão sobre este momento tão marcante dos 50 anos do 25 de Abril e da relação do 25 de Abril com a Igreja Diocesana. Obrigada por ter estado connosco, é sempre um gosto ouvi-lo. Conversar consigo. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.